Como vocês estão? Aqui é o Chasno Bruno, eu sou agente local de inovação, como a gente já tinha se apresentado no último encontro, nos últimos encontros. Como é que está a empresa de vocês? Como é que tá cada um de vocês? Jefferson está bem? Leandro, Bruno? Ah, tudo bem, né? Tudo indo nessa pandemia, À mas medida, Tudo na indo, medida tudo do certo? possível. à medida do possível dá tudo certo, tá tudo ok. Na medida do A possível. gente vai Pessoal, sobrevivendo, um dia após o outro. um dia após o Pois outro, é. né? Pessoal, eu vou estar compartilhando agora a tela com vocês, tá? Para a gente iniciar a nossa apresentação. Esse é o nosso sexto encontro. Esse é um encontro individual, onde vocês, como representante da Plus Mais, inclusive, está faltando o gerente comercial, né? Ele não pôde vir hoje. No caso a gente faz aquelas velhas escalas, né? Então a gente tem atividades aí e no caso ele está se comprometendo a cumpri-las no momento, mas a gente vai passar todas as informações para ele. Ok, muito bom. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a tela normalmente? Sim, sim. Estamos sim. Pronto. Então, como vocês já sabem, aqui esse é o programa Agente Locais de Inovação, é uma parceria do Sebrae com o CNPq, uma realização Sebrae. Esse é o nosso sexto encontro, né, da nossa jornada. Então, esse é um encontro individual, né? Então a gente está fazendo isso apenas com a empresa Plus Mais, com os representantes da empresa. E essa é a nossa agenda do dia, tá? A gente hoje vai fazer um acompanhamento da testagem e validação do protótipo, que é ver como é que tá sendo essa abordagem do protótipo na empresa de vocês. A mensuração do T0, mais para frente eu vou explicar para vocês também, em relação àquele indicador de produtividade que eu já havia comentado, inclusive no termo, e a atualização do plano de ação. Vamos verificar lá como é que está o plano de ação, como estão as ações, se teve mais alguma ação que foi implementada. Essas são as nossas atividades do dia. Em relação ao acompanhamento da testagem, da validação, essa etapa, ela procura verificar o status de evolução da testagem e da validação do protótipo. Então, a gente vai começar aqui a fazer justamente esse monitoramento do protótipo. E, para isso, a gente tem algumas perguntas que vocês vão respondendo, tá? Eu já vou, ao mesmo tempo, ir colocando as informações que vocês me passarem no documento do Jamboard, para depois eu passar, inclusive, para vocês, né, um resumo do que aconteceu aqui na reunião. Então, pessoal, iniciando, qual foi o modelo de protótipo escolhido pela empresa? Charles, licença, bem rapidinho. Eu acho que um dos nossos componentes, ele aconteceu um problema de conexão, mas a gente vai continuando, né, Bruno? Eu acho que a gente pode continuar o tempo que Leandro volta e a gente vai continuando a discussão sem nenhum problema, tá certo? Tá, no Desculpa caso esse foi o atraso Leandro que falhado, caiu. Charles. Não, Isso, mas deve estar tranquilo. voltando. Tranquilo, vocês me informam aí se ele conseguiu voltar. Por enquanto, a gente pode ir dando andamento enquanto ele resolve esse problema de conexão, ok? Sim, sim. Então, pessoal, qual foi o modelo de protótipo que vocês escolheram? Foi o desenho através de fluxograma. Desenho fluxograma, né? Eu já vou Isso. preencher aqui no Jamboard, tá, pessoal? Inclusive, eu achei, foi um desenho bem interessante, porque a gente pôde se nortear por ele foi bem importante para a gente estar seguindo agora os passos que a gente está precisando melhorar, né? Então, foi muito bom esse desenho, foi muito claro. Acho que o Leandro Legal. conseguiu voltar agora, para ele Ele também acabou de voltar. contribuir. Conseguiu Ótimo. voltar? Sim, Ótimo, sim. ótimo. Pronto, então, Leandro, não sei até que parte você viu, a gente está começando com o monitoramento do protótipo, tá? A primeira pergunta foi qual foi o modelo de protótipo escolhido. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Como foi o processo de desenvolvimento, né? Como foi esse processo de desenvolvimento do protótipo aí na empresa de vocês? No caso, teve a participação de todos os integrantes, né?
da empresa, mas quem ficou mais à frente foi o Chasno, o gerente comercial, que ficou com a responsabilidade, né, pela implantação. Mas o bom é que foi bem compartilhado. O gerente comercial, como o Bruno colocou, ele ouviu todos nós, ele fez algo bem interessante no sentido de estar desenvolvendo essa ferramenta junto com a gente. Então está sendo bem produtivo, na verdade. No final, a gente teve um processo bem compartilhado, a gente conseguiu desenvolver esse processo de monitoramento bem interessante. Que bom, que bom. Então, basicamente, o responsável pela tarefa foi o Chasno, aliás, o gerente comercial, e os demais sócios deram contribuições, cada um em sua área, não é isso? Sim, foi um processo que a gente acabou construindo. Claro, a gente tinha que delegar alguém que ficasse à frente do projeto, e aí depois a gente acabou construindo partes em conjuntos, mas é sempre bom essa questão de ter delegado alguém para que ele ficasse com essa Com a responsabilidade, né? responsabilidade, até mesmo de estar cobrando ali de todos, né? Assim como a gente colocou lá no nosso plano de ação. Sempre tem uma pessoa responsável, né? Isso, exato. Está fazendo a cobrança. Ok, pronto. Vamos para a pergunta seguinte. A respeito, quais são os pontos, né? Ainda no monitoramento, quais são os pontos de atenção para o sucesso da prototipagem? Então, né, o que vai ter que ter mais atenção para que o protótipo venha a ter sucesso? Eu acredito que a própria razão mesmo do protótipo, no caso, o que a gente fez foi um desenho, um fluxograma, né? É ser cumprido, né? Eu acho que é justamente a gente seguir esse passo a passo, a gente seguir essas sequências. Eu acho que é fundamental para poder a gente conseguir de fato o que a empresa está querendo. Acho que o Jefferson colocou é muito relevante, porque se a gente tem um modelo, nós precisamos cumprir, né? Seguir esse modelo e aí se adequar a toda essa questão. Então, eu acredito que seja essa perspectiva mesmo. Cumprir todas as etapas do processo para que a gente consiga desenvolver, né? Consiga realmente aplicar, ter esse modelo, uma aplicabilidade mais focada ali. Acho interessante porque todas essas questões que, no caso, você está trazendo, Chaz, não faz com que a gente comece a repensar todas as situações de que a gente já vinha colocando, já colocou, enfim. E é interessante Verdade. que a gente veja essa questão do nosso modelo, como que ele está, enfim. Então, acho essa parte Achei muito interessante interessante. essa Acho parte que de toda vocês atividade. também, importante, porque justamente como se trata de um processo, cada etapa é muito importante, né? Então, a partir do momento que toda etapa é cumprida, isso é imprescindível para que tenha sucesso. Essa etapa, eu achei interessante também, essa visão de vocês. Então da questão do monitoramento, a gente encerrou. Agora a gente vai para o monitoramento da testagem, tá? Então, tem mais algumas perguntas que eu vou realizar aqui para ver como foi que vocês fizeram o monitoramento da testagem. Primeira pergunta: o protótipo já está em processo de testagem? No caso, nós criamos e então a gente já desenvolveu e ele está em projeto de testagem, sim, nesse caso. Ótimo. Segunda pergunta: como está o andamento do roteiro de entrevistas? As entrevistas elas já foram feitas, já foram concluídas, né? E a gente já também analisou a, as respostas, né, que foram trazidas pelos questionários. Ótimo. Inclusive, deu para todo mundo responder, pessoal que da equipe em si, todo mundo
pôde responder as questões, e foram questões fáceis, que deu para todo mundo entender. Eu acho que foi um bom roteiro. Acho que foram pertinentes até, né? E foram questões que foram, como o Gerson mesmo está falando, foram questões tranquilas, até porque a gente também tinha que entrevistar para além da gente, né? Apesar que o protótipo ele tem, né? Na verdade, esse interesse muito interno da gente nessa questão de prospectar fornecedores, mas ele também precisava ser visto com alguns clientes nossos. Então, tinha que ser perguntas que a gente conseguisse ali ter um respaldo deles também. Então foi bem tranquilo essa questão, tanto nossa quanto deles também. É sempre importante, né? E essa próxima pergunta vai justamente trazer isso, né? Como os clientes entenderam a proposta de valor do protótipo, né? Eles entenderam essa abordagem que vocês quiseram passar? Como foi esse... Conta para mim esse relato de como eles entenderam o valor do protótipo. Olha só, interessante ficar nesse discurso que estava falando há pouco, né? Eles acabaram entendendo bastante, né? Não sei se os meninos querem contribuir aí um pouco com essas informações, mas eles acabaram entendendo. Como já havia dito, a gente tentou fazer perguntas simples para que a gente não envolvesse a complexidade da empresa e chegasse para o cliente sem ele estar entendendo, porque ali estava algo muito interno, perguntas muito internas. Vocês querem falar um pouco a respeito? Sim, sim. E no caso, agregou até mais valor para conosco, porque justamente eles entenderam que nós estamos preocupados com o posicionamento deles, com a visão deles em relação a gente, em relação ao nosso processo. Eu acho que eles gostaram bastante, ficaram até mais próximos, vamos dizer assim, da nossa empresa. Exatamente. Então, até quem estava respondendo, no nosso caso eu respondi também, né? Então, achei muito tranquilo, muito fácil de entender. E é como o Bruno e o Leandro colocaram, até o nosso ex-colega de trabalho também responderam, então foi muito tranquilo para eles entenderam completamente e até elogiaram. Eita, na minha época não tinha isso. É verdade. Olha como vocês estão evoluindo, como vocês estão crescendo, então foi bem legal. E com muita clareza, eles estavam sabendo o que estavam fazendo, o que estavam respondendo, o porquê disso. Foi muito bom. E vejo até o desenvolvimento, né, disso daí, que esses ex-funcionários, eles se tornaram hoje clientes nossos. Então, veja a percepção que eles têm da gente, né, da nossa empresa. Ponto positivo, né? Legal, bem legal. Eles viram isso, né? Justamente que a opinião deles é importante, né? Principalmente para esse processo que vocês vão tentar implementar na empresa. Caramba, esse ficou grande. Eu acho bem interessante essas ferramentas que vocês trabalham por esse programa, porque a gente faz junto, né? Então, a gente vê muitas consultorias e muitos programas aí que as empresas fazem tudo, né? E o programa Ali, a gente tem que se envolver, tem que se engajar, e é muito interessante essa abordagem, Charnot. A ideia é justamente essa. A ideia é justamente essa, né? Fazer acompanhado do empresário. Então, o empresário ele vai estar, o empresário e a equipe da empresa vai estar em todos os momentos do processo, da nossa jornada. A ideia é justamente essa, que ele possa, até porque a gente está trabalhando para um processo da empresa de vocês, uma melhoria da empresa. Então, é muito importante ter essa conexão do empresário e da equipe no andamento do processo. E vamos à última pergunta. Como foi a interação com os clientes testados? Com os clientes testadores, perdão. Como foi a interação com os clientes testadores? Então, nesse momento aí da entrevista, como foi essa interação que vocês tiveram? A interação é bem tranquila, porque, querendo ou não, boa parte dos entrevistados foram clientes internos, né, mais clientes do processo em si. Então, foi bem simples e bem fácil a dialogação junto a esses clientes.
tivemos grandes questões em relação a isso, não. A gente teve uma entrevista que acabou rumando para essa tranquilidade mesmo. Claro que, assim, aparecia pequenas questões que às vezes a gente tinha que se perguntar, rever, pensar novamente, mas nada que fosse tão complexo ou duvidoso, digamos assim, tivesse alguma questão que fosse muito dúbia, né? Então, isso ajudou, facilitou, né? Porque não tinha questões que rumassem a dubialidade, mas tirando isso, né, a gente teve uma interessante entrevista que até tranquila. como são os clientes, né? Eles mesmos serão beneficiados, né? Com o protótipo, então acho que é de fácil adesão para a resposta das entrevistas. Já que você estava falando dessa questão, existe esse ponto, sim, né? Eles são beneficiados com isso, nós somos beneficiados com isso. Acho que eu vou pular e ir até mais além, mas também as próprias pessoas que estão participando do modelo são beneficiadas de certa forma com isso. Então, eu acho que quando vocês chegaram para dizer, olha, vamos montar um protótipo, o que é que nós vamos fazer? E aí eu acho que a gente ficou assim, debatendo essa dúvida do que fazer, como que seria isso, até chegar a essa fase. Foi algo bem complexo, mas o desenvolver, eu acho que a gente teve uma tranquilidade, não só da gente, né, mas também os clientes que participaram. Legal essa tua visão, Leandro. Eu confesso que eu não sabia nem o que era um protótipo, mas depois, com as explicações, com as reuniões, com os encontros, deu para clarear e eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças e que esse tipo de ferramenta, de metodologia, é algo que a gente está vendo que a gente não tem para onde fugir. O mercado, realmente, a gente tem que fazer isso para poder... E o que Jefferson está dizendo é muito importante, porque a gente fica, será que é só a gente, né, que não conhece, que está pensando nisso, aquilo, está com dúvida em algum ponto, será que... Mas também vocês sempre foram muito solícitos em responder, e é bom porque o canal de WhatsApp, por exemplo, sempre vocês estão ali solícitos para tirar determinadas dúvidas, para que a gente não chegue nesse momento também repleto de dúvidas, né? Então, pessoal, assim como vocês, né, a gente trabalha com mais 21 empresas nesse ciclo. Existem vários empresários que têm essas dúvidas, né? Afinal, não é todo mundo que tem essa formação que já vai saber as ferramentas e a nossa interação é justamente para essa, demonstrar as ferramentas, o que pode ser utilizado no dia a dia da empresa, né, para diminuir o risco de vocês. Então, com o protótipo, vocês vão poder estar fazendo essa avaliação, até vendo melhorias, vendo pontos positivos e negativos, antes de vir a implementar o processo definitivamente. Então, há esse tempo para corrigir isso, e é justamente essa a intenção do protótipo. Mas é bem interessante essa visão de vocês, e não se preocupe, porque isso acontece também em outras empresas, ninguém sabe de primeira, vai ali pegando no dia a dia, tirando dúvidas com a gente, como vocês falaram, e esse é o processo da gente, do Ali. Esse é justamente o papel do Ali, trazer para vocês essas explicações. Pessoal, agora a gente vai para o monitoramento da validação, tá? Então, temos aqui mais 4 perguntas para verificar a validação do protótipo. A primeira pergunta é: como foi a aceitação do protótipo por parte dos clientes testadores? Não sei se os meninos querem comentar um pouco, mas a gente teve, em minha percepção, né, até pelo resultado que a gente teve uma aceitabilidade, foi algo positivo, né? Então foi uma aceitação positiva, né? Não sei se os meninos querem comentar algo a mais, tem outra visão, enfim. Não, é exatamente isso mesmo. Até como eu tinha comentado anteriormente, né? Você se sente mais parte do processo. Quando você é questionado sobre aquele processo, de como é que o que você acha, né? Qual é o impacto que causa em você, em todo o processo, assim, né? No caso da gente, seria de compras. E, no caso de escolha de fornecedor, compras, etc. Agora eu estava pensando, talvez um dos motivos para ter acontecido essa aceitação
foi justamente o desenvolvimento dessa ferramenta desse jeito, né? Porque é muita clareza, é muito tranquilo, qualquer pessoa dá para entender, então isso ajuda muito, inclusive para o nosso cliente. A gente tem cliente de todos os tipos, né? Então a gente escolheu aqueles mais próximos, ex-funcionários, que também já tinham uma boa relação com a empresa, estão por dentro do negócio, mas qualquer pessoa poderia entender o fluxograma. Então ajuda muito o roteiro claro, a objetividade dessa ferramenta foi muito importante. Eu creio até que nas perguntas mais pra frente, isso que você falou, Jefferson, a gente vai até usar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o protótipo precisou de algum ajuste após a testagem? Então, aí exatamente entra nessa questão do que o Jason estava falando, né? A gente tem uma clareza, até então a gente não precisou de nenhum ajuste, né? Isso não quer dizer, claro, a gente já está nessa mentalidade, né? Isso não quer dizer que a gente não precise ter melhorias. Eu mesmo, quando respondi, questionei uma determinada coisa, mas isso não quer dizer que a gente não venha aí com melhorias, com possibilidades de melhorias dentro do nosso protótipo, porque eu acho que ele não é algo rígido, né? Isso eu pude absorver, né, do que vocês ficam falando para a gente. Eu acho que não é algo que tem que estar ali rígido, mas pelo contrário, é algo que tem uma determinada, não sei se eu posso falar esse termo, mas ele pode ter uma elasticidade da gente alterar alguma coisa ali ou acolá, enfim, dependendo do que a gente vai vendo. Mas até então, né, tá claro para a gente que a gente não tem nada o que alterar, pelo menos em grande escala, né? Entendi. Bem legal. Essa forma como vocês passaram para a equipe, né? Então, eu vou até adicionar aqui da fala do Jefferson na pergunta anterior, devido também à simplicidade e à clareza, né? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que nesse ponto aí vai contemplar tudo. Já colocou a aceitação, foi totalmente positiva por parte de toda a equipe. Então, é isso mesmo. A simplicidade e a clareza ajudam muito nesse processo. E aí, consecutivamente, vem essa outra questão, né? Da gente não ter nenhum ajuste para fazer agora. Mas vamos mais à frente, a gente não sabe as atividades que tem, como que a gente vai reagir, né? A gente percebeu que são muitas coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, e isso é muito positivo para a gente começar a perceber, né? Nosso desenvolvimento, como que a gente age. Verdade, Leandro. Então, a próxima pergunta já está respondida, né? O ajuste foi realizado, então a gente... Essa já responde, não precisa nem colocar outro quadro. Houve a validação da solução que o protótipo procurou solucionar? Eu acredito que sim. Eu acho que os meninos podem falar melhor, né? Que eles estão mais envolvidos com essa parte dos bastidores. Mas eu acredito que sim, porque eu acho que a gente está vendo que depois da participação de todo mundo, depois das avaliações que a gente tentou fazer de pontos positivos, negativos, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que está indo no caminho certo. Então, pensando nessa questão de validação, eu vou concordar com o Jefferson, né? Então, a gente tem uma validação, eu acredito que também houve, né? Eu digo acredito porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai estar averiguando tudo, e eu acho que essa questão que a gente colocou no nosso protótipo, no nosso caso de fluxograma, essa questão de fazer esse monitoramento contínuo, e aí é uma coisa que eu pensei agora, né? Enfim, a gente fala do monitoramento do nosso processo, mas ao mesmo tempo esse monitoramento contínuo também é da nossa própria ferramenta, né? A gente tem que estar atento a essa ferramenta. Então, não sei se os meninos concordam comigo nesse ponto, mas foi algo que acabei pensando agora. A gente fala, vamos fazer esse tipo de monitoramento, mas a gente também tem que estar nessa situação. Então, atingimos esse objetivo, atingimos, mas, né, isso não significa que não possa haver mudanças. Sim, sim. Sempre olhando, né? Tentando analisar para ver se não há como melhorar.
Isso, exato. Ok, legal, legal. Gente, então aqui a gente encerra o monitoramento, tá, do protótipo, as etapas de monitoramento do protótipo, o monitoramento da testagem e o monitoramento da validação. Estão aqui no documento, todas as informações que vocês me passaram. E agora a gente segue, tá, para a próxima etapa de hoje, que é a mensuração inicial do T0. Essa etapa, né, nessa etapa serão mensurados os indicadores acordados no termo de adesão. Aquela parte que eu expliquei para vocês no termo de adesão sobre as informações que seriam necessárias para a gente trabalhar o nosso principal indicador, que é o indicador de produtividade. Então, a gente vai precisar do faturamento, a gente vai precisar do custo variável e do número de pessoas ocupadas. Então, o objetivo é verificar a evolução da empresa durante o período de participação no ciclo. Então, a gente vai ver aí, inicialmente, como é que estava o faturamento de vocês, como é que estava os custos, o número de pessoas para ter a produtividade, para depois a gente poder comparar, após a participação de vocês no ciclo, como que está no final, tá ok? Então, eu entrei em contato, né, até com o Bruno, e passei justamente, faz 7 dias, né, Bruno, que eu entrei em contato contigo, para tu colher essas informações a respeito do faturamento, dos custos e do número de pessoas, para a gente preencher agora e trazer esse indicador para a gente, inicialmente, para a gente verificar inicialmente como é que ele está atualmente. Então, você poderia, Bruno, por favor, passar as informações para eu preencher aqui na Sim, sim. Nosso faturamento, né, do mês passado foi de R$ 30.707,20. R$ 30.707,20. Ok. Os nossos custos variáveis foi de R$ 11.899,01. E número de pessoas ocupadas, né? Atualmente na empresa nós temos 4, que são os 3 sócios e um funcionário. Então, eu vou fazer aqui na calculadora. E aí já vai dar o indicador de produtividade da gente. Só um momento, pessoal. Sim, atento aqui, curioso em relação ao número. Pronto. Chegamos ao indicador de produtividade. Atualmente, a produtividade da empresa Plus Mais é de R$ 4.702,04 por pessoa ocupada. Então, pessoal, vale mais uma vez ressaltar a importância desse indicador. Assim como a gente já viu nas atividades anteriores, trabalhou com indicadores, a importância de ter esses números, esses dados para gerar informação, para depois a gente conseguir ter o indicador. Então, a gente está fazendo agora, inicialmente, o T0. No final do processo, a gente vai fazer novamente para a gente ver qual foi a diferença desse indicador durante o ciclo ALICE, tá? Entendi. Então, no caso, isso quer dizer que, se você puder voltar lá, só para eu... Sim. Então, no caso, isso quer dizer que a cada pessoa, né, que tenha na nossa empresa, no caso, nós 4 estamos basicamente tendo essa produtividade aí de 4.702
né? E Justamente, 4 por pessoa, seria isso? justamente. Essa é a informação que o indicador traz. A produtividade por pessoa ocupada atualmente na empresa é de R$ 4.602,04. Tá? A gente Se tem quiser que fazer ver mais aí algum essas comentário, questões. alguma dúvida, fiquem Não, é à só pensando nessas questões e já começa a me ver na cabeça, assim, como que a gente poderia, né? Tá trabalhando, melhorando essa produtividade da gente, tentando aí ser mais produtivo dentro do nosso mercado, né? entendi. A gente vai. É interessante isso que você está pensando, Leandro. Já está pensando na melhoria, né? Já estou pensando na melhoria. Deixa só eu passar para vocês aqui um resumo, né, do que é cada. Um pouco mais sobre o que é o faturamento, cada componente desse indicador, tá? Então, o faturamento bruto, ele mostra o quanto a empresa ganhou de dinheiro diretamente com as vendas de produtos ou serviços, ou seja, com a sua operação, né? Então, esse 30.707,20 de vocês demonstra justamente isso, né? Quanto ganhou de Sim, dinheiro diretamente com as vendas dos produtos de vocês, que no caso são as camisas. Os custos variáveis, né? São aqueles custos que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas e etc. Não inclui custos fixos, como salários, aluguéis e outros. Então, são aqueles custos que vocês vão ter com a matéria-prima, com a comissão do Jefferson aí, né? E já custos como o salário, são custos que variam mensalmente. Então, um mês aí o valor da comissão de Jefferson vai ser X, no próximo mês Y. Já os custos fixos são aqueles, né? O aluguel, que no caso vocês não têm, que vocês têm o trailer, mas a conta de luz, a conta de água, de internet, esses são custos fixos que vocês já podem pré-determinar que todo mês vai ter mais ou menos aquele valor. Fica mais claro de determinar. Então, a gente tem aqui também o próximo componente, que é a mensuração do indicador de pessoas ocupadas. O indicador de pessoas ocupadas, ele se refere à quantidade de pessoas envolvidas em tarefas que trazem resultado para a empresa. Então, o gerente comercial, o gerente, no caso de vocês, o gerente administrativo, o gerente operacional e o colaborador, que no caso é o Jefferson, cada um de vocês representa uma pessoa ocupada. Então, no total, vocês têm 4, né, o número de pessoas ocupadas na empresa de vocês, e isso é o que significa cada elemento que compõe esse indicador de produtividade. Tá ok, pessoal? Tranquilo? sim, tudo certo, então. Só estava pensando, o Chazão, nessa questão, porque eu pedi para você voltar, mas aí você estava dando essas explicações e eu fiquei pensando como que a gente poderia estar melhorando essa questão da nossa produtividade em si, porque eu lembro desde o início que vocês falaram, né, essa questão da produtividade e já ficava martelando na cabeça. E aí a gente chegou nessa questão de ter nosso problema, de tentar resolver nosso problema, e eu fico achando assim, e aí é uma questão de que jogo aí para o pessoal também, porque quando vocês começam a colocar várias coisas, vai vindo na mente várias questões que a gente fica imaginando. E será que nossa produtividade seria maior se a gente diminuísse esses custos aí variáveis que a gente tem? Que você mostrou alguns custos e eu fiquei pensando nessa questão, né? Será que a gente teria uma produtividade melhor? Então, como você disse, já está pensando na produtividade? Realmente, eu já estava pensando na produtividade, porque eu acho que desde que começou, que vocês ficam mencionando, e eu fiquei assim, martelando na minha mente algumas questões, e aí me veio essa questão. Será que a gente conseguiria? Entendi, Leandro. Bem importante essa tua análise, né? Já está aí pensando na frente, querendo aumentar a produtividade. Então, tem uma ferramenta que a gente vai utilizar agora, que ela é bastante interessante, que já vai entrar nesse contexto que você falou também. A gente já vai poder estar raciocinando um pouco mais sobre isso, que é a técnica do cinco porquês, né? Ela é uma pausa para reflexão. Então, a gente vai procurar encontrar a raiz do problema. Ela visa isso, determinar a causa, raiz de um efeito ou problema, repetindo a pergunta por quê.
cada resposta é base da próxima pergunta. Essa técnica pode ser utilizada para todas as questões levantadas em relação à dificuldade do aumento da produtividade. Se encaixa muito bem com isso que você falou, por exemplo, Leandro. Então, pessoal, a gente pode fazer essa reflexão dos porquês. Vamos fazer essa reflexão dos porquês. Acho que seria válido, Isso. né? Já que se encaixa Seria- no que estava seria válido. um pouco. E eu acho que já se encaixa, né, Leandro? Você falou aí que a produtividade de vocês, por exemplo, ela poderia ser maior, né? Caso diminuísse o custo variável. Então, eu pergunto para vocês, por que vocês não diminuíram o custo variável? Eu acho que talvez seja porque a gente só tem um fornecedor, né? Acho que talvez Eu isso aí acho. impacte um pouco no nosso custo variável. Eu concordo com essa questão também. Até porque a gente tinha expressado essa questão, né? Então talvez seja isso. Entendi. Mas por que vocês têm apenas um fornecedor? Eu explico ou vocês explicam? Eu vou resumir uma palavra. Comodismo. É basicamente comodismo. Comodismo, né? Mas por que vocês se acomodaram? Eu acho, é porque assim, a gente falou nessa questão de comodidade, mas a gente não se atentou muito a essas questões de mercado, entendeu? A gente encontrou alguém que era um amigo, era confortável para a gente, era confiável também, e a gente acabou nessa questão. Acho que uma questão acabou puxando outra. Entendi. Então vocês começaram a se preocupar com essa questão do mercado agora. Mas por que só agora? Por que só agora que vocês começaram a se preocupar com essa questão do mercado? Eu não sei se os meninos vão querer complementar um pouco, mas nós passamos porque nós passamos por essa situação juntos, né? O mercado ele estava mudando, ele está mudando, né? Ele muda com bastante frequência. E aí depois que veio essa questão da Covid, da pandemia, né? Nós começamos a se atentar mais que o mercado ele vai ter possibilidades diferentes, vai ter fornecedores diferentes. E aí dependendo do fornecedor que a gente consiga encontrar, ele pode ter um custo menor, e esse custo menor que a gente tem, essa margem de diferença de um custo para o outro, de fornecedor a fornecedor, pode aumentar nosso faturamento. Mas aí foi uma questão que a gente começou a se preocupar bastante nessa análise de mercado, principalmente com essa mudança que a gente vem vivenciando nesse novo normal, né? Principalmente Entendi. porque, como o faturamento nosso vem diminuindo um pouco, né, por conta da pandemia, a gente precisa aumentar a lucratividade. Isso, Talvez vender até menos, né, mas continuar ganhando a mesma coisa, lucrando a mesma coisa. Isso até porque, aí eu acho que eu vou puxar outro porquê, até porque a gente, como você sabe, a gente trabalha com determinados eventos, e aí a gente se privou, porque alguns não estavam acontecendo, enfim. Entendi. E por que disso tudo vocês não colocaram em prática ainda? Tudo isso que vocês estão falando aí. No caso, a gente não tinha nenhum processo assim bem formulado, bem estruturado para fazer a seleção de fornecedores. E aí até acho que foi por conta disso, né, que também gerou aquele comodismo. Não tínhamos e não nos atentamos a isso, né? Exato, o que o Bruno está dizendo. Não tínhamos, não nos atentamos a esse processo. Quando eu falava para o Leandro e para o Bruno, a gente precisa de outros fornecedores, tal, isso faz tempo. Aí você diz, não, tá bom do jeito que tá, não sei o quê. Mas a gente tá vendo que não tem como fugir disso, não. Tem que ter mais fornecedor e tem que pesquisar. Só que antes era difícil ir para o mercado de qualquer jeito, como é que faz isso e tal. E agora meio que a gente já está sabendo como fazer. Então acho que é o momento certo agora. Sim, como estava dizendo, nós não tínhamos e não nos atentamos, o que o Bruno estava colocando aí, acabamos não nos atentando a determinados modelos ou processos que pudessem captar novos fornecedores dentro do mercado. Então, acho que isso, se atentar a isso está sendo primordial, principalmente para a gente conseguir ter uma formação mais estruturada do nosso trabalho, né? E talvez essa questão do nosso de análise aí, de nosso fluxograma, de nosso protótipo, ajude nesse processo dessa questão. Legal. Interessante, né, gente? Quando a gente puxa esses porquês, né?
vai achando a raiz, raciocinando, refletindo realmente sobre a raiz do problema. O que vocês Pois acharam? é, porque Tá eu achei super interessante porque chega nesse final, né, que a gente entende essa questão da gente não tinha, a gente fala do comodismo, fala do nacionalismo, mas a gente não tinha nenhum meio de fazer isso, de captar isso, de ter uma certeza. Acho que a gente trabalha com dados, né, dados geram conhecimentos e o conhecimento é que vai fazer com que a gente tome determinadas decisões. Eu acho que esse modelo, né, elaborar um protótipo, tudo mais, ele vai colher dados, né, trazer conhecimento e então acho que no final tudo é essa falta da gente não ter tido a oportunidade de fazer isso antes e estarmos tendo essa oportunidade de fazer agora, né? Então são tantas coisas que a gente fica imaginando nesse momento que a gente está falando, conversando sobre, mas eu acredito que é bem por aí. interessante, interessante. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a próxima etapa. Eu acho até que está dando um retorno. Não sei se é o microfone. Parou agora. Parou, obrigado, pessoal. A gente vai atualizar o plano de ação da gente. Lembram que teve uma reunião que a gente fez, plano de ação, colocou aquela ação para ser executada, inclusive aí pelo gerente comercial. Então a gente vai ver como é que está o andamento dessas ações, mapeando, né, mapeadas no plano de ação e a revisão, a atualização de cenários da empresa. Então a gente vai ver justamente quais ações foram implementadas, como é que está o desenvolver daquela ação que a gente fez, se vai ter mais alguma ação que vai entrar, se tem alguma ação pendente, se está em andamento. A gente vai fazer esse levantamento dessas informações nesse processo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a ação que a gente fez da última vez foi a ação em inovação de processos, né? Uma ação ficou responsável pelo gerente comercial de prospectar novos fornecedores, né? Foi feita na própria empresa, com custos da gente, com custo de vocês, e ela está em andamento. Atualmente está em andamento, continua em andamento, correto? Isso, isso. Nós ainda fechamos essa ação, não, né? Ainda está em processo de aplicação. Não aplicada, né? Pronto. Existe alguma outra ação que vocês queiram implementar, que vocês estão vendo essa necessidade, tendo em vista tudo isso que a gente passou até aqui, da avaliação do desempenho da prototipagem, da testagem, da validação? Vocês têm alguma nova ideia de ação para incrementar nesse plano É de que ação? nós, claro, estamos nessa fase de prospectar aí os fornecedores, como o Bruno falou. Né? A gente já tem ideia de alguns, já tem determinadas situações, mas a gente ainda está construindo isso e é importante. Né? Mas aí, com base em tudo isso, eu acho que é esse processo, talvez, que está no nosso fluxograma, de chegar a um determinado tempo, a gente vai executar o teste operacional com esses fornecedores. Então, eu Certo. acredito que essa pode ser uma ação, já que é uma consequência do que a gente está fazendo nessa primeira, um vai desencadear o outro. Então, acho que a gente tem uma ação a desenvolver depois disso aí, né? Para Até executar o teste operacional. a gente até estava comentando, porque nós vamos selecionar e chega um tempo que a gente selecionou, né? Claro, com base no nosso protótipo, né? E aí a gente vai começar a fazer essa execução, né? E só Então, eu lembrando, tá, acredito. pessoal, Oi, esse plano de ação está disponível para sim, vocês estarem incrementando, atualizando as informações. Então, pode a qualquer momento vir acrescentar assim que vier a necessidade. Essa ação que você relatou, já vou acrescentar ela aqui também, tá, Leandro? a gente comentou essa questão, né? Mas aí a gente disse, não, vamos trazer para discutir lá, e aí a gente coloca lá na hora, mas eu acho que a gente já, até mesmo porque a gente não estava com essa questão de, vamos lá, vamos colocar, vamos fazer agora. É claro que a gente tem essa mentalidade, mas a gente traz para a discussão aqui também, né? E aí, essa questão, eu acho que a partir de outras ações, a gente já pode ir brincando com essa planilhazinha de ação, colocando, tirando, né? E a gente Isso. traz essas discussões aqui.
A ideia Porque é essa. o primeiro momento, o segundo a gente está assim, mas eu acho que depois, daqui para terminar, a gente já tem desenvolvido tantas ações aí. Tranquilo, isso aí você vai ter que ir mudando realmente no dia a dia, na cultura de quando tiver uma ação, usar esse quadro do plano de ações, até para outros segmentos da empresa, outros departamentos. Então, as ações que que vocês forem executar, a ideia é que isso torne-se parte da cultura da empresa. Então, sempre que for fazer uma ação lá no financeiro, lá no comercial, lá no marketing, trazer a ação para cá, colocar um responsável, uma data de início, uma data de conclusão e ter o status, que é para ter esse acompanhamento da ação, não ficar, né? Mas isso aí é com o tempo, realmente, vocês estão tendo início iniciaram esse projeto e estão com essa ferramenta há pouco tempo, então, bem interessante isso que você trouxe, mas aí também já fica a dica para vocês sempre estarem utilizando a ferramenta, tá ok? Ok. Então, nós vamos desenvolver essa ação, não é isso? Isso. E o indicador vinculado, eu colocaria até como faturamento. Eu estava Indicador. pensando, Bruno, eu estava nessa questão aqui na minha mente de dúvida, né, entre custos e faturamentos, né, mas eu acho que Ou que é bem melhor, a sua... Oi, eu pode acho que não seria nem faturamento, seria lucratividade. Porque o faturamento seria a receita, né? Mas não seria bem a receita. Seria mas eu acho diminuir. que é uma consequência do nosso trabalho, né? Tipo assim, a gente vai diminuir os custos para aumentar o faturamento. Isso que eu ia perguntar para vocês, o indicador vinculado, na última ação foi vinculado a custos. Essa ação, eu creio que já seja diferente. Vocês creem que se encaixa mais como faturamento ou lucratividade? Eu acredito que é porque o Bruno tinha falado no faturamento, mas eu acredito que também por causa dessa questão, né? A gente tem, claro, diminuição de custos, mas vai aplicar muito no nosso faturamento. Isso, eu acho que seria a lucratividade, né? Porque a lucratividade é o faturamento menos o custo, né? Se a gente aumentar um e diminuir o outro, aumenta aí muito, né? A lucratividade. Creio também, Eu eu acho creio também. que seja faturamento. Por quê? Ao executar o teste operacional, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter a possibilidade, inclusive, de diversificar os produtos de vocês, caso tenha um novo fornecedor que trabalhe com novos Sim. produtos. A gente já tem até comentado isso em reuniões anteriores. Creio que pode implicar diretamente no faturamento de Uhum. vocês. Eu posso dar uma opinião também? Eu Fica à acredito que vontade. sim. Eu acho que é questão de faturamento, porque, querendo ou não, o lucro está dentro do faturamento. Então, eu acho que o que vai ter um impacto maior no faturamento é na receita mesmo dessa empresa. Porque até a questão das vendas pode aumentar, então muita coisa pode acontecer aí, inclusive, para mudar essa receita, né? Então, eu acho que seria faturamento também. Até porque talvez o novo fornecedor a gente não tenha um custo tão diferenciado, mas a gente tenha uma outra qualidade bem melhor e acabe vendendo mais por causa dessa Tem todo qualidade, o né? aspecto. Então seria Pode Verdade, ter a outra verdade. coisa. qualidade, pode ter o prazo de entrega melhor, então vocês podem Isso, eu estar. acho que implicaria nessa questão, né? Se a gente analisar pelo lado de que talvez o custo fosse mais baixo, né, aí seria uma questão ali da gente ficar com essa. Mas se a gente analisar pelo lado de que talvez os custos sejam o mesmo, mas a qualidade é melhor, que pode acontecer isso, né, aí a gente acaba implicando no nosso faturamento aí no final. Eu acredito que é isso. Posso fechar, gente? Faturamento? Por mim, pode. Sim, pode fechar. Pronto. Quem vai ser o responsável por essa ação? Pode ser eu. Pode ser eu mesmo.
Será realizado com recursos da empresa? Isso, que é basicamente o recurso humano, né? Justamente, a executar o projeto operacional. Qual a data de início? Pode ser amanhã, a partir de amanhã, dia 19 de janeiro. Eu acho que até é um bom prazo para a gente ter essa mensuração, né? Cerca de um mês e meio, para poder ver qual foi, né, o resultado. Eu acho que para precisar O que vocês acompanhar acham? tem que ter um tempo, né, para poder fazer realizar essa atividade da melhor forma. Eu acho que precisa de um tempinho, né? Fazer as coisas na pressa nunca dá certo. Sim, Então, sim. a data de conclusão eu posso colocar para fevereiro. Diga uma data de fevereiro. Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser dia 19, que é uma sexta-feira. Vai ficar mais ou menos um mês mesmo, né? Pronto. Nossa. Então, Mais uma gente, ação desenvolvida. existe mais alguma ação que vocês querem incrementar aqui? Existe mais alguma atualização que vocês querem fazer no plano de ação de vocês? Eu acredito, pelo menos minha percepção, que os meninos têm alguma ação a mais para colocar ou para mencionar, mas até então não. Só que como eu falei para ti, a gente vai debater e tentar trazer talvez novas ações que a gente pode estar desenvolvendo aí. Isso, Eu concordo interessante. com o Sempre. Leandro. Eu acho que, a princípio, não tem uma outra ação que nós podemos fazer agora, né? Acho que seria focar nessa daí e, a partir dela, ver se surgem novas ideias e novas ações. Também concordo com o Bruno e com o Leandro. Pronto, tá ok. Sempre que precisarem, podem vir aqui no plano de ação, acrescentar e atualizar, tá ok? Então, gente, dando aqui um review do que a gente fez hoje, né? A gente trabalhou a avaliação do desempenho da prototipagem, viu lá a questão do monitoramento da prototipagem, da testagem, da validação. A gente viu o indicador de produtividade, né, pegando as informações de faturamento, do custo variável, do número de pessoas ocupadas. A gente fez o uso da ferramenta dos 5 porquês, né, analisando aí a raiz do problema de vocês, trazendo esse questionamento, essa reflexão. E, por fim, a gente trouxe a atualização do plano de ação, incrementando uma ação a mais aí, e verificando se precisava de alguma atualização. E agora eu estou fazendo o fechamento do encontro 6, tá? Então, ficam aí as tarefas, né? Teve o responsável para o empresário, para a equipe, e para finalizar realmente a realização da testagem e a validação da solução. Então, tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Algum comentário? De minha parte, não. Eu queria agradecer apenas e aí dizer que a gente vai ficar atento a essas questões das ações, que é uma parte que eu achei particularmente aqui bem interessante para que a gente esteja sempre pensando e mudando, né? Sim, sim. E o nosso comprometimento, né, com essas ações para mudar a nossa realidade. Eu gostei bastante também. Cada encontro é uma novidade, mesmo vendo coisas que a gente já tinha visto. E achei legal. Eu tô sem dúvida, tá tranquilo.
Tá ok. Ressalto mais uma vez que qualquer coisa você pode chamar lá no WhatsApp ou então ligar. E a gente vai encerrar por aqui, tá ok, pessoal? Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma Tá vez. ok, até mais. Obrigado, Cisno. Obrigado, tchau. Valeu, obrigado, tchau, Tchau, tchau.